bandido. Um guerreiro visionário, destemido e inteligente. Ninguém nega as virtudes de Lampião. Exatos 77 anos após a morte do principal líder do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a aura de heroísmo que durante algum tempo tentou se atribuir aos cangaceiros, cede terreno para uma interpretação menos idealizada do fenômeno. Uma série de livros, teses e dissertações acadêmicas lançados nos últimos anos defende que não faz sentido flutuar o mito de um lampião idealista, um revolucionário primitivo, insurgente contra a opressão do latifúndio e a injustiça do sertão nordestino. Virgulino não seria um justiceiro romântico, um Robin Hood da Caatinga, mas um criminoso, cruel e sanguinário, aliado de coronéis e grandes proprietários de terra. Historiadores, antropólogos e cientistas sociais contemporâneos chegam à conclusão nada confortável para a memória do cangaço. No Brasil da primeira metade do século XX, a ação de bandos como o de Lampião desempenhou um papel equivalente ao dos traficantes de drogas que hoje sequestram, matam e corrompem nas grandes metrópoles do país. Na Grécia e destruía quase toda a população tebana. Declara aberto os trabalhos da primeira sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Redondo no ano de 2015. Peço à senhora secretária Eduarda Rocha que verifique nesse momento se na urna estão os nomes dos jurados e analise os pedidos de dispensa e adiamento e conste-os em ata. Farei neste momento a chamada nominal das partes que irão compor a mesa do Tribunal do Júri nesta primeira sessão desta comarca de Campo Redondo. Convidamos para entrar a senhora Jaciane da Silva Apolinário, advogada de defesa, a senhora Dariane Martins Cavalcante, advogada de acusação. E que entre também o réu Virgulino Ferreira, o Lampião. Tendo comparecido um número de 10 jurados, declaro instalada a presente sessão. Aos jurados faltosos Ivanaldo Cláudio, Aldo Dantas e José Denilson, aplico a multa de R$ 788, ficando os mesmos desde já sorteados para a próxima sessão, conforme o artigo 443. Procederei a seguir o sorteio dos jurados suplentes, determinando a senhora secretária Eduarda Rocha que consigne seus nomes e os notifica para comparecerem no dia 30 de agosto do corrente ano, às 9 horas, para a próxima sessão. Peço a atenção de todos presentes para ouvir o pronunciamento do Ministério Público na pessoa do senhor promotor de justiça, Cláudio William, sobre o teor da sentença do julgamento. Vai ser submetido a julgamento o réu, Virgulino Ferreira, o Lampião, que é acusado de cometer vários assassinatos e atos de violência no sertão nordestino, nos anos de 1920 e 1930. Um homem ignorante e sem caráter elevado, que se rebela e se usa de crueldade para com seus próprios equivalentes sertanistas a partir do momento que se aposta do poder, jamais será uma figura de respeito, muito pior do que outros líderes como Hitler, Attila e Stalin. Esses não agrediam seu povo de forma perversa. Lampião judiava de qualquer um mediante um código arcaico de caráter bajulatório. Quanto mais subserviência tivesse ao seu lado, mais calmo estava. Porém, se redarguido da sua conduta, respondia com crueldade ímpar. São inúmeros os relatos de estupros, malvadezas e judiações a vilarejos, fazendas e residências perdidas no sertão. Essa perversão, que fazia parte de sua personalidade, o que não é difícil de entender, mas nada de exemplo bom em sua vida, apenas malvadezas e covardias de sobra, nada que qualquer miserável perverso não seja capaz de realizar. Antes que algum romântico do absurdo defenda, é necessário ponderar o que a índole humana é capaz de realizar como política.
ou seja, um ou outro ato político de benemerência aqui e acolá, para servir de esteio à fama. Assim, os mais facínoras são aqueles que têm obras anunciadas para confundir aos incautos. Que seja feita justiça nesse tribunal, meritíssima e senhores jurados. Vou proceder ao sorteio dos 7 jurados que deverão compor o conselho de sentença. Devo adverti-los, entretanto, que são impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou genro ou nora, cunhados durante ou cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o réu e com a vítima. Que entre os senhores jurados: Maria Jerusa, Josefa Leonária, Maiara Kaline, Gabriele Santos, Thaís Galdino, Ana Glória, Francisca Jásia, José Denilson, Jailson Borges, Nathaniel Mata. Advirto-os ainda que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outro, nem manifestar sua opinião sobre o processo, pena de exclusão do conselho e de multa de 1 a 10 salários mínimos. Procederemos agora ao sorteio dos jurados. Maria Jerusa, Josefa Leonária, Maiara Kaline, Gabriele Santos, Thaís Galdino, Ana Glória, Francisca Jásia. A cada nome consultar as partes, iniciando-se pela defesa sobre recursos. Convidar os não recursados para tomar assento. Está formado o conselho de sentença. Farei a exortação legal e a chamada. Cada um dos senhores deverá responder: assim prometo. Todos de pé. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Podem sentar. Os senhores jurados não sorteados estão dispensados com nossos agradecimentos. Advertência ao réu de que tem o direito constitucional de permanecer calado, mas se trata do momento próprio de dar a sua versão dos fatos às pessoas que irão proferir o julgamento. Meritíssima, senhores jurados, eu fui o rei do cangaço, homem de má intenção. Na guerra contra os soldados, fui lutador e campeão, mas contra a seca e a miséria não tive nenhuma opção. Sobrevivi no meio da mata, passando fome, sede e perseguição. Não tive outra sorte na vida a não ser um lampião, destemido, corajoso, valente, cabra macho e valentão. Mas sei que o respeito e a devoção sempre esteve no meu coração. Peço perdão, meritíssimo, a todos que eu afrontei, matei e persegui. Tenham compaixão de mim, senhores jurados, pelos crimes que cometi. Senhores e senhoras, Lampião sempre foi um bom marido, ajudava as pessoas mais pobres. Tenha piedade desta pobre alma, que esteve ao lado dos mais humildes. Meritíssima juíza Letícia Farias, senhores jurados, meus senhores e minhas senhoras, é lastimável que um grupo miserável, composto de elementos nocivos à sociedade, chefiado pelo célebre Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que sem dó nem piedade pratique os maiores horrores, plantando luto e orfandade, não só neste estado, como em estados vizinhos. Ainda existe nos sertões pernambucanos
Não é preciso grande histórico para relatar os fatos praticados pelos bandoleiros de Lampião, quando é bem conhecido do norte a sul do país pela imprensa e as notícias espalhadas pelo bom senso. Portanto, considerando que os ferimentos produzidos pelos denunciados na infeliz pessoa de Antônio Maninho foram a causa eficiente da morte do ofendido, por sua natureza e sede, julgo procedente a denúncia para pronunciar como pronunciam os indivíduos Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, chefe do grupo bandoleiro, Sabino Gomes, subchefe, e os seus comparsas que estão sendo julgados receberão neste júri a pena máxima possível dos seus crimes. Peço aos soldados que conduzam a primeira testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Senhora, conte para nós como os cangaceiros do bando de Lampião se comportavam e agiam no sertão nordestino. Eles faziam do assassinato um ritual macabro. O longo punhal de até 80 centímetros de comprimento era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula, a popular saboneteira da vítima. A lâmina pontiaguda cortava a carne, seccionava artérias, perfurava o pulmão, trespassava o coração e, ao ser retirada, produzia um esguincho espetaculoso de sangue. Era um policial ou um delator a menos na caatinga e um morto a mais na contabilidade do cangaço. Quando não matavam, fazia questão de ferir, de mutilar, de deixar cicatrizes visíveis, para que as marcas da violência servissem de exemplo. Desenhavam a faca, feridas profundas em forma de cruz na testa de homens, desfiguravam o rosto de mulheres com ferro quente de marcar o gato. Tenho dito, isso é tudo que eu sei, meritíssimo. Satisfeita, meritíssimo. Peço aos soldados que conduzam a segunda testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Pasmem, meus senhores e minhas senhoras, com o depoimento desta testemunha, como a senhora descreveu os atos de Lampião e seus comparsas. Me contaram desse bandido cruel e sanguinário, cujo ofício era tão somente viver aterrorizando os sertões nordestinos e a Caatinga, matando pessoas inocentes e pobres, aliados coronéis, para ganhar proteção, para realizar suas mais cruéis atrocidades, roubando das pessoas trabalhadoras, saqueando, obrigando os cidadãos trabalhadores a manter e alimentar o seu bando composto por vagabundos, ignorantes, cruel e estrupadores, fora da lei. O que tem isso de heroísmo? Sou nordestina e me sinto envergonhada da apologia de pessoas que não têm conhecimento sobre este bandido, que durante anos aterrorizou o Nordeste. Protesto, meritíssimo. A testemunha está tentando manipular os senhores jurados e a plateia. Ordem do tribunal. Protesto aceito, senhora. Peço aos soldados que conduzam a terceira testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Senhora, que tipos de crimes eram praticados por Lampião e o seu bando? Quantas pessoas tiveram que matar, estuprar, esquartejar, roubar, torturar, demolar, extirpar, extorquir, aterrorizar, enganar, humilhar e marcar mulheres como gado, para vocês considerarem o bandido? Como dizem por aí, só os ricos que, se for olhar,
Todos eles têm um passado ceboso, mas a maioria é pobre e honesta. Dificilmente você vê alguém aqui no sertão que apoia esse tipo de coisa. Ele era um bandido. Nunca vi nenhum feito heróico desse homem. Meritíssima. Vejo só. Na história do cangaço, e eu já li muito, pouca gente leu tanto sobre o Lampião quanto eu. Não se encontra uma virtude desse infame. Até o período do governo militar, os nomes mais leves usados para Lampião eram calhorda, ladrão, safado. Protesto, meritíssimo. Protesto aceito, senhora. Meritíssima juíza Letícia Farias, senhores jurados, meus senhores e minhas senhoras, ele não foi mau caráter. Ele foi representante de uma massa pobre, esquecida e abandonada pelo governo. Nascido e criado na seca e na fome, que opções ele tinha? Quer acusar alguém? Acusa então o governo omisso, que não dá ao seu povo a oportunidade de crescer com a educação, família e o básico necessário a uma vida digna. Protesto, Meritíssimo. Protesto aceito. A violência é mais perversa e explícita onde está o maior continente da população pobre e excluída. Antes o banditismo se dava no campo. Hoje o crime organizado é mais evidente na periferia dos centros urbanos. No sertão, os cangaceiros também eram minoria, mas, nos dois casos, a população honesta e trabalhadora se vê submetida ao regime do terror imposto pelos bandidos, que tinham as regras e vivem à custa do medo coletivo. Lampião sempre afirmou que entrou na vida de bandido para vingar o assassinato do pai. Senhores jurados, meus senhores e minhas senhoras, Lampião matou sim, mas é ele culpado de atos desesperados. Numa guerra, soldados matam-se uns aos outros. Lástima, defesa na guerra, pois era uma guerra pessoal contra os portos fechados, que encontrará toda a vida, não só ele como os sertanejos inteiros, num país de república café com leite. Nordestino não tem voz, ele se fez ouvir sim, e os soldados do governo atacaram. O governo tentou calar os gritos de Lampião, sem se perguntar o porquê dos gritos. Calar uma alma revolta, sem mudar ou melhorar as condições de vida precárias que existem até hoje ainda. A voz de Lampião era violenta sim, mas não injusta. Era o grito sufocado de tantos severinos. Pense bem, senhores jurados, antes de condenar este pobre homem que lutava para sobreviver num sertão seco e castigante. Satisfeita, meritíssima. Que entre a quarta testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Senhora, pergunto, em que período teve início o movimento, o qual ficou conhecido em todo o Brasil como cangaço? Qual a sua origem? Virgulino Ferreira da Silva reinou na Caatinga entre 1920 e 1938. A origem do cangaço, porém, perde-se no tempo. Muito antes dele, desde o século XVIII, já existiam bandos armados agindo no sertão, particularmente na área onde vingou o ciclo do gado no Nordeste, território onde campeava violência, a lei dos coronéis, a miséria seca. A palavra cangaço derivou de canga, peça de madeira colocada sobre o pescoço de bois de carga. Assim, com o gado, os bandoleiros carregavam os pertences nos ombros. Ordem do tribunal. O que motivou o Lampião a entrar no cangaço? E o porquê de tanta violência? Lampião sempre afirmou que entrou na vida de bandido para vingar o assassinato do pai, José Ferreira, condutor de animais de carga e pequeno fazendeiro em Serra Talhada. Foi morto em 1920 pelo sargento de polícia José Lucena, após uma série de hostilidades entre a família Ferreira e o vizinho José Saturnino.
No sertão daquele tempo, a vingança e a honra ofendida caminhavam lado a lado. Fazer justiça com as próprias mãos era considerado legítimo e a ausência de vingança era entendida como sintonia de frouxidão moral. Satisfeita, meritíssima. Que entre a quinta testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Conte, por favor, quando e onde e como foi o encontro de Lampião com Padre Cícero. Qual o objetivo deste encontro entre os dois? Ali estava, frente a frente, pela primeira vez e única vez, Lampião e Padre Cícero, os dois maiores mitos da história nordestina. Uma terceira figura mitológica era indiretamente responsável por aquele encontro inusitado. Luiz Carlos Prestes, o comandante da coluna Prestes, movimento militar guerreiro que desde o ano anterior serpenteava pelo interior do país, enfrentando-se às tropas do presidente Arthur Bernardes. Quando a marcha da coluna revolucionária rumou para o Nordeste, o governo federal não teve dúvida. Convocou os chefes políticos locais para formarem exércitos próprios e combater os rebeldes. Satisfeita, meritíssima. Meritíssima, gostaria de saber da testemunha como Lampião se comportou diante do Padre Cícero. Padre Cícero se viu então com um problema nas mãos. Recepcionar o famoso bandido e seus cabras na cidade é mais ainda cumprir o que havia sido combinado entre Lampião e o deputado. Com a devida aprovação do governo federal, o cangaceiro deveria receber dinheiro, armas e patentes do capitão batalhão patriota. Lampião e os outros 49 cangaceiros ocuparam uma casa próxima à fazenda de Floros, nas imediações da cidade, e em seguida alojaram-se em um Juazeiro do Norte, no sobrado onde reside João Mendes de Oliveira, conhecido poeta popular da região. Foi lá que, da janela virgulina, tirou moedas ao povo e durante a madrugada, Padre Cícero encontrou o bando. Os bandidos olharam e, indiferentes ao sacerdote, teriam ouvido o padre tentar convencer seu líder a largar o cangaço. Que entre a última testemunha. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus e da justiça. Pergunta a testemunha como era o relacionamento de Maria Bonita com o cangaceiro Lampião e como as mulheres eram tratadas no cangaço. O amor de Maria Bonita e Lampião provocou uma revolução no cotidiano dos cangaceiros. Uma sertaneja amoleceu o coração de pedra do rei do cangaço. Foi Maria Gomes de Oliveira, a Maria dela, também conhecida como Maria Bonita, separada do antigo marido, o sapateiro Miguel da Silva, o Zé de Neném. Foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Antes dela, outros bandoleiros chegaram a ter mulher e filhos, mas nenhuma esposa até então havia ousado seguir o companheiro na vida errante. No meio da Caatinga, o primeiro encontro entre os dois foi em 1929, em Malhada de Caiçara, na casa dos pais de Maria, então com 17 anos, e sobrinha de um coiteiro de Virgulino. No ano seguinte, a moça largou a família e aderiu ao cangaço, para viver ao lado do homem amado. Protesto, meritíssimo. Não aceito o protesto, caríssima advogada, que a testemunha continue no depoimento. Quando soube da notícia, o velho mestre de Lampião, Sr. Pereira, estranhou. Ele nunca permitiu a presença de mulher no bando. Imaginava que elas só trariam a discórdia e o ciúme entre os seus cabras. Mas depois da chegada de Maria Dé, em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do chefe. Mulher cangaceira não cozinhava, não lavava roupa e como ninguém no cangaço possuía casa,
Também não tinha outras obrigações domésticas. No acampamento, cozinhar e lavar era tarefa reservada aos homens. Ela também só fazia o amor, não faziam a guerra. À exceção de Sila, mulher do cangaceiro, Zé Sereno, não participavam dos combates. E como Maria Bonita não foi diferente, o papel que lhes cabia era de fazer companhia a seus homens. Os filhos que iam nascendo eram entregues para serem criados por coiteiros. Tenho dito, isto é tudo o que sei, Meritíssima. Meritíssima, ainda temos uma última testemunha a se pronunciar neste júri. Que entra a testemunha com seu depoimento. Meritíssima, para mim Lampião foi um grande homem. Foi uma pessoa justa. Não digo que ele foi um herói, pois ele tinha um pouco de bandido e um pouco de herói. Se eu disser que ele é só um herói, é porque é meu pai. Então, meu pai tinha um pouco de tudo. Muitas pessoas só conhecem o lado mau de Lampião. É preciso conhecer também o outro lado de sua história. Porque meu pai entrou no cangaço, porque agia com tanta violência. Hoje no Brasil não há apenas um Lampião, mas vários que fazem da violência um modo de sobrevivência. Pense nisso, Meritíssima e senhores jurados. Por favor, Meritíssima, não os condene. Peço que os senhores jurados se retirem do júri e acompanhem o senhor promotor para concluir a votação do réu e retornem para o resultado da sentença. Culpado ou inocente, eis a questão. Um dia, todos nós, pequenos ou grandes, ricos ou pobres, iremos estar perante o tribunal do Supremo Juiz, Deus, para ouvir a sentença final. Vinde benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pergunto, o que tu tens feito de tua vida? Conselho de sentença. Julgo procedentes, em parte, a denúncia e a pronúncia, para, em consequência, coordenar o acusado. Virgulino Ferreira Lampião, Maria Bonita e seu bando de cangaceiros, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 50 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, capítulo do Código Penal. Declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à primeira sessão periódica de 2015 do Tribunal do Júri Popular desta comarca. Agradecemos os promotores de justiça, as testemunhas, aos jurados e todos os presentes. Um agradecimento especial à participação de todos. Muito obrigada.